fogo e gelo. Isso são coisas que as pessoas normalmente têm muita dificuldade para fazer. Então, se você é uma dessas pessoas e quer aprender a fazer essas duas coisas, fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai aprender. Antes de falar sobre como fazer o fogo e o gelo, eu queria falar um pouco sobre o Todoroki e dar uma dica para vocês. E essa dica é: use duas folhas. E você vai me perguntar, como assim? Eu vou ter que usar duas folhas? Eu vou gastar duas folhas para fazer um desenho? Eu te respondo, sim. E por que isso? Porque basicamente você vai poder arrumar todos os defeitos que ficou no seu desenho. Por isso usar duas folhas é muito importante no desenho. E por isso eu uso uma folha para você fazer o esboço e outra folha para o desenho final. Na folha do esboço eu uso uma sulfite e na folha do desenho final eu uso uma canção. E com isso vocês podem perceber que sempre nos meus vídeos o esboço e o desenho final tá bem diferente. Porque quando eu passo o desenho a limpo, eu consigo arrumar todos os defeitos que ficaram nele. E assim, eu consigo deixar o desenho bem melhor do que ele estava no esboço. Então, você usar duas folhas no desenho é algo que vai te ajudar muito. E, além disso, depois que você passar o desenho a limpo, ele não vai ter mais aquelas marcações do esboço que mesmo quando você apaga ainda fica um pouco e só te atrapalha para colocar detalhes. E quando você passa o desenho a limpo, como o desenho está limpo já, ele já está com a folha toda limpa, fica bem mais fácil de você colocar detalhes. Então você usar duas folhas é algo que vai te ajudar demais, então use duas folhas. Mas agora falando um pouco sobre o anime Boku no Hero, meu amigo, o mangá tá top. Mas a gente não tá aqui pra falar do mangá, né? Tá aqui pra falar do anime. E o Todoroki eu acho que em consenso geral é um dos melhores personagens e um dos meus favoritos. Além de ele ter uma das melhores histórias, uma das individualidades mais legais, ele tem um conflito muito legal de não querer usar o poder do pai dele, usar o poder do fogo. E é muito legal porque isso dá uma humanizada no personagem. E isso é algo incrível de Boku no Hero, que é ele conseguir fazer você se apega muito fácil aos personagens. E por exemplo, na história do Todoroki ele sofria abuso recorrente do pai dele. E tipo, o pai dele queria que ele treinasse sempre, tipo, treinar até o menino chorar e não conseguir fazer nada. E, tipo, a mãe dele sentiu tanta pressão nisso que tacou água fervendo no rosto dele. Isso é bem pesado se você for parar pra pensar. E é muito legal ver como ele lida com isso e como, mesmo depois de tudo isso, ele ainda tenta se reconciliar com a mãe. Ele tem aquele conflito para tentar perdoar o pai, mesmo sabendo de tudo que ele fez. E o Endeavor também é um dos personagens muito top, que ele tem uma redenção, que ele tenta melhorar, mesmo sabendo de tudo que ele já fez no passado. É muito legal ver como ele tenta melhorar como pessoa mesmo. E tipo, é muito legal ver como o Todoroki aos poucos vai perdoando o Endeavor, que é o pai dele. E tipo, não só o Todoroki, que é o Shoto, toda a família dele tentando perdoar, tipo, a irmã dele tentando perdoar ele, tentando fazer com que tudo volte ao normal, que eles virem uma família. Enquanto isso o Natsu, que é outro irmão dele, não consegue, ele tenta ao máximo, só que tipo, ele olha pro pai dele e fala que não consegue. Principalmente tipo, eu quero perdoar você, mas eu não consigo perdoar você. E mesmo sendo uma animação, Boku no Hero consegue passar muito bem o que os personagens têm sentido e todo o sentimento. Você consegue sentir tudo isso. E isso é muito legal. E além disso, Boku no Hero consegue desenvolver todos os personagens muito bem. Óbvio que vão ter alguns personagens com mais desenvolvimento. Mas diferente de outros animes como Naruto ou Dragon Ball, que focam mais nos protagonistas, Boku no Hero foca em todos os personagens. Todos os personagens de Boku no Hero vão ter um certo desenvolvimento. Todos eles focam nos poderes dele, nos tramas. Isso é muito legal. E esse é um dos motivos que faz Boku no Hero ser um dos meus animes preferidos. Mas acho que vocês querem saber mais sobre o fogo e o gelo. Já já vou falar sobre isso. Fica até o final do vídeo. Mãe, por que você chora tanto assim? Se ele é um herói, por que é tão ruim? Eu sempre aguentei, só que eu não sei mais até onde eu vou. Mãe, eu não quero mais usar o poder do meu pai, mas tenho tanto medo. Eu vi ela no telefone que não aguentava mais. Quando o poder das chamas consome, eu fico igual ao meu pai, mas não mais. Fez com o nosso lar.
que é o que vocês realmente querem saber. Bem, como você vai fazer o gelo? É bem simples. Primeiro você vai pegar o seu azul mais escuro e contornar toda a parte do gelo. Contorna com caneta. Porque se você contornar com caneta preta, você vai estragar o seu desenho. Se você for contornar com uma caneta, contornar com caneta azul pelo menos. Se contornar com caneta preta, vai estragar tudo. Depois que você contornar, você vai pegar o seu azul mais claro e você vai passar na maioria das partes. Deixa algumas partes em branco, porque isso vai dar um efeito de luz no seu desenho e ficar bem legal. Você vai fazer tudo isso, depois você vai fazendo um certo degradê, passando o azul claro e depois passando o azul mais escuro. Se você quiser, você pode passar só o azul claro e fazendo um degradê, mas se quiser passar o azul escuro para fazer alguns detalhes também pode fazer. Mas eu só passei o azul claro e em algumas partes específicas o azul escuro, mas você faz como você quiser, só precisa fazer nessa sequência que eu falei. O azul escuro nessa parte mais clara é opcional. Mas agora falando sobre o fogo, que foi a parte mais difícil para mim desse desenho, porque eu não tinha muita experiência com fogo. O gelo já tinha alguma certa experiência, mas fogo era algo que eu tinha muita pouca experiência. Eu fiz bastante naquele desenho do Rengoku e faz já bastante tempo. E naquele vídeo bem antigo do Todoroki eu também tinha feito fogo. Mas nesse fogo aqui eu gostei bem mais, que eu consegui deixar um resultado bem mais legal do que eu consegui deixar em todos os outros. E como você vai fazer o fogo? Primeiramente, você vai passar o amarelo como base, vai passar em toda essa parte do fogo o amarelo. Em seguida, você vai passar o laranja bem fraco, onde vai ser a parte da sombra só para deixar essa marcação. Depois que você fizer essa marcação, você vai passando o vermelho, onde vai ser as partes mais escuras do fogo. Depois disso, você volta com o laranja passando essas partes mais escuras que você passou o vermelho e reforçando ele naquela primeira parte que você fez só para fazer a segunda sombra mais clara. E depois disso você vai fazendo essa sequência várias vezes até começar a ficar uniforme. Depois que começar a ficar uniforme, você passa o amarelo para dar uma juntada. E nas partes que deixou só amarelo, que tem que deixar as partes mais amarelas, tenta forçar um pouco o amarelo em algumas partes e deixar outras mais claras. Depois que você fizer tudo isso, você vai passar o branco, que o branco vai juntar junto com o amarelo. Então você vai fazendo toda essa sequência várias vezes, que o seu fogo vai estar pronto basicamente. Foi assim que eu fiz o fogo do Todoroki e o fogo do Endeavor. Mas bem, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, que isso me ajuda muito. O Insta vai estar aqui na descrição, me segue lá. O próximo desenho vai ser o Bakugo e eu vou terminar esse Big Tree, que foram desenhos que particularmente eu tô gostando muito de fazer. Depois que eu terminar o Bakugo, eu vou colocar lá no meu Instagram a votação para vocês colocarem qual desses três vocês gostaram mais. Mas bem, agora sim, eu sou o Eric e fui. Ela olhou nos meus olhos e viu aquele morro. Minha mãe jogou água fervendo no meu rosto. Com a chama, o calor é infernal. Ou abaixo de 0 graus. Vou levar marcas do passado pra sempre.